Saudações a todos. Bom, hoje eu venho aqui apresentar para vocês uma breve introdução à lógica de programação em C para iniciantes, para as pessoas que desejam aprender a linguagem C. Esse vídeo é uma continuação da introdução à linguagem C parte 1, onde eu apresentei um pouco sobre a origem da linguagem C e abordei um pouco sobre como que o compilador trata os arquivos em C. E tinha prometido que eu iria apresentar um pouco sobre a lógica de programação em C, qual é a melhor na minha opinião para quem deseja aprender a linguagem C. Eu achei que aquele vídeo estava muito extenso, então eu acabei dividindo ele em duas partes. E conforme prometido, nesse vídeo eu retornei aqui com a lógica de programação em C para iniciantes. Então, retornando aqui, vamos comentar um pouco mais sobre o corpo da linguagem C. A linguagem C ela é composta por header files, arquivos de cabeçalho. Um deles, que por boa prática é necessário que a gente inclua ele, é o stdio, Standard Input Output. Por boa prática é necessário que a gente inclua o stdio, afinal, os compiladores mais modernos, os compiladores de hoje em dia, os mais novos, eles já estão incluindo o stdio como padrão. Então ele já inclui por padrão o stdio, mas como boa prática é necessário que a gente adote a inclusão do stdio. Bom, para incluir arquivos de cabeçalho, a gente utiliza um sustenido, uma hashtag, uma cerquilha, com uma palavra, um keyword chamado include. A gente abre um sinal de maior ou menor e assim incluímos o header file desejado. Pressionando o Ctrl e dando um clique em cima do header file, o próprio VS Code já direciona a gente diretamente para esse header file e assim podemos verificar do que esse header file, o que compõe esse header file, do que ele é composto. Bom, aqui podemos verificar que dentro desse header file ele é composto por outros header files também, onde contém o standard defined e também o standard args, standard arg, que é o padrão de definição e o padrão de argumentos, onde a gente vai depois, mais para frente em videoaulas aí mais futuras, vamos entender esses header files. Bom, caso alguém estiver utilizando o Windows ou o Mac, pode ser que o header file mude um pouco diferente ao meu aqui. Afinal, cada sistema operacional adota o seu próprio header file, o header file do stdio. Então, cada sistema operacional tem o seu próprio para gerar um binário próprio para o kernel desejado, o kernel da sua própria máquina. Bom, o stdio, esse header file, ele contém também algumas funções e algumas macros. Igual aqui, remove, rename. Então ele contém algumas funções, fclose. Bom, quem quiser ir mais a fundo, pode dar uma pesquisada e uma verificada aí, mas sem perder muito tempo. Vamos voltar aqui para o corpo da linguagem C. Bom, a linguagem C, ela contém uma função principal. Então isso aqui é uma função, É uma função que ela necessita que retorne um valor inteiro. Já explicando, como eu mencionei no vídeo anterior, a função main ela necessita que retorne um parâmetro inteiro para o sistema operacional verificar se os processos ocorreram de forma se obteve êxito, Então, se os processos estão ocorrendo de forma adequada, se ocorreu algum sucesso ou não. Mas o próprio compilador, se a gente passar como void aqui, não é necessário informar nada para a função main, um padrão de retorno, isso não é necessário. Porém, como boa prática, é recomendado que a gente adote como uma função de retorno, que ela retorne um caractere. Pode ser que os compiladores mais antigos eles apresentem um warning ou uma advertência, informando que a função main não contém um parâmetro de retorno, ela não contém nada de um retorno, um valor para retorno, mas não é necessário. Assim como é um warning, uma advertência, ele deixa passar. Mas como boa prática é necessário que a gente adote um padrão para retorno, Bom, a função ela tem também alguns argumentos, que é informado aqui para ela. Mas afinal, o que é esse int argc char argview? São argumentos via linha de comando. Como assim? Bom, vou pedir para ele imprimir aqui para mim, faça uma porcentagem S. Vou pedir para ele imprimir para mim o último argumento que foi informado via linha de comando, Então vou passar um argc-1 aqui, e vou compilar ele. Bom, compilei aqui, conforme meu código, como eu disse, ele vai retornar o último argumento. Então aqui o argc ele
diz para mim a quantidade de argumentos que existem. E, bom, mas futuramente a gente vai entrar um pouco mais sobre vetores e arrays. Eu vou explicar um pouco mais o que eu estou fazendo aqui, para quem se aqui ainda não está claro. Bom, mas a linguagem C, ela também identifica que o próprio parâmetro de execução, o comando de execução dela, o binário, ela também identifica como um argumento. Então, é informado para a linguagem C que também há um argumento. Se a gente imprimir aqui na frente, informar para o binário do C, o a.out, vou passar aqui uma string Samuel. A gente pedir para ela manter esse parâmetro, né, esse argumento, ele então está imprimindo para mim o último argumento mencionado diante o binário, né, apresentado. Se eu informar aqui, ó, Samuel Lucas, ele vai me apresentar Lucas. Então aqui são argumentos via linha de comando. A gente pode pegar aqui como exemplo aqui no próprio Linux. Então o comando exa. O exa, ele lista para mim os arquivos que estão nesse diretório. Se a gente passar aqui para ele um exa com um parâmetro "-l" ou um argumento "-l", ele lista para mim os arquivos com as suas respectivas propriedades, né? Então a gente também pode passar aqui, ó, LA, que aí ele mostra para mim o diretório oculto, né? Então são argumentos via linha de comando. Então é isso que quer dizer int argc chargv. Porém, não é necessário, caso isso confunda muito vocês não forem construir um programa que é necessário informar argumentos via linha de comando, então não é nem necessário passar. Pode construir o corpo do C assim mesmo. Tem pessoas que costumam passar void aqui, né? Mas não é necessário. Bom, vou abordar aqui agora alguns tipos primitivos da linguagem C. Um deles é o char. O char, eu já vou até apresentar isso, ele contém 1 byte, que é a mesma coisa que 8 bits. Né? Então, assim, se vocês estão entrando agora na área da computação, é necessário que realize algumas pesquisas aí sobre cada tipo de cada linguagem, como que ele contém qual que é o valor, a quantidade que ele pode armazenar. Como o char, ele armazena 1 bit, então a gente tem um char, que é um tipo primitivo da linguagem C. Aqui eu vou utilizar um pouquinho mais o C clássico, né? Então aqui, para usar o varchar, eu vou colocar aqui, ó, como S. Há um outro tipo primitivo também, que é o int. Inclusive a gente está até informando ele aqui, né? Então é um tipo primitivo aqui também, onde eu vou passar aqui, ó, var int igual a 10, que é um tipo para inteiros. Aqui eu também tenho o float, então var float, que é para números decimais, né? Então, ponto flutuante. Lembrando, a linguagem C, ela é baseada na língua inglesa, então a gente não pode passar aqui como um vírgula, a gente tem que passar como um ponto. E esse F aqui, maiúsculo, que a gente está informando para o compilador, ajudando a auxiliar em tempo de compilação, que esse valor se declarado como um tipo de ponto flutuante. Não é necessário, mas por boa prática, para ajudar na execução da compilação do código, é necessário que a gente informe um F maiúsculo para que ele trate aquilo ali como um ponto flutuante. E há um ponto flutuante também, que ele tem uma capacidade maior do que o float, que é o double. Então, eu estou utilizando o C clássico, né? Então, vou passar 10 ponto, vou passar 15 aqui, ó. Vou apresentar só o float lá com F, para mostrar que não é necessário. Aqui eu vou imprimir de começo. Então, aqui eu vou utilizar algumas máscaras. As máscaras que nós iremos utilizar aqui, inclusive eu até trouxe aqui, eu vou deixar na descrição aqui, algumas das máscaras, né? Máscaras, perdão, desculpa, que contém, que o C trabalha, né, para realizar formatações. Então a gente tem um caractere singular, né, que é apenas um caractere, a gente for imprimir, a gente utiliza porcentagem S, porcentagem C, porcentagem S para tratamento de strings, então a gente utiliza porcentagem S. Depois eu vou utilizar um pouco mais, vou argumentar para frente mais sobre o long, mas para não realizar muitas confusões, por enquanto vamos tratar apenas o porcentagem C,
porcentagem I, porcentagem D e o porcentagem F também, que é para ponto flutuante, como estamos dizendo aqui. Depois, mais adiante, iremos também apresentar o ponto P, né, o porcentagem P, que é para verificar endereço de memória. Bom, aí aqui, vamos apresentar aqui, ó, char, vou colocar aqui, ó, var char porcentagem C, aí eu vou passar a variável, um argumento aqui. Beleza. Aqui, ó, vou trocar aqui para int, que eu vou passar o i, e aqui eu vou passar var int. Aqui eu vou passar o float e aqui eu vou passar o double. Aí aqui a gente pode trocar aqui, ó, para float, aqui, double. Aqui eu vou passar como f e aqui como f também. Bom, a gente pode vir aqui, ó, compilar o nosso programa e depois reset e depois vir aqui e executar nosso programa. A gente pode ver que ele informou aqui, ó, o var é o s, certo, caractere s, o int 10, o float 10.2. A gente pode verificar aqui também que ele apresentou por padrão 6 dígitos, né? Aqui no número decimal ele apresentou 6 dígitos, mas isso aqui é o padrão que o ponto flutuante ele passa. Então, assim, para a gente poder formatar isso aqui, é igual aqui, ó, a própria função printf, ó, imprime f de format. Então a gente pode vir aqui, ó, e para formatar, a gente quer apenas 2 números depois da vírgula, ou melhor, depois do ponto, a gente pressiona o ponto 2. A gente só apresenta aqui, ó, como ponto 2. A gente pode vir aqui e copiar, ó, ponto 2. A gente faz novamente aqui, ó, execução, e ele formata pra gente. Ó, também, como eu falei, não é necessário informar o f, ó. Vou até tirar aqui. Vamos recompilar. Ele não deu nenhum warning, mesmo assim imprimiu pra gente. Tá, vamos lá. Mas você deve estar se perguntando, mas assim, qual que é o limite, a capacidade de limite que cada variável ali, com o seu tipo, ela pode armazenar? Bom, isso vale de sistema operacional para sistema operacional. Então, assim, a gente sabe que o char, como eu já tinha comentado, é 1 byte. Bom, para quem está entrando na área da computação, é melhor que, para aprender C, pelo menos um dos requisitos mínimos é entender cada tipo com o seu próprio byte. Então, a gente sabe que o char, ele armazena 1 byte, e isso vale de sistema operacional para sistema operacional, né? Mas ele é padrão. Porém, os tipos inteiro, float, double, já tem uma diferença. Aqui eu vou comentar, por enquanto, apenas pelo int. Existe um header file que verifica o limite. Então, a gente pode utilizar aqui, ó, o include limit. E aqui a gente pode apresentar, ó, então, printf, porcentagem i. Aqui eu vou apresentar 2 vezes, porque eu vou mostrar a quantidade máxima e a quantidade mínima. Então tem uma macro aqui, ó, max. Tem int min aqui também, onde eu vou apresentar ele aqui também. Vou recompilar aqui novamente e apresentar para vocês. E ele me trouxe um número que o int ele consegue armazenar a quantidade máxima de número, que é uma porrada, né? Uma quantidade máxima de números positivos e negativos. Então é um limite máximo que ele consegue armazenar. Bom, mas assim, eu preciso apenas armazenar números positivos, e eu quero gerar números maiores ainda. Eu quero ter o poder de armazenar números maiores do que aquele que foi informado. Existe também um keyword também, um tipo aqui, que é o unsigned. O unsigned, como a gente já pode ver, é sem sinal. Então ele não tem um sinal para negativo, ele só tem sinal para positivo. Assim, o número que foi informado aqui, ele tira esse número que está aqui
e soma com esse que está aqui. Então se a gente vir aqui, copiar, utilizar um comando aqui do Linux aqui, para a calculadora aqui, ó, vezes 2, ele pode apresentar, ele pode chegar até essa quantidade máxima de números aqui para serem utilizados nessa variável aqui, nesse inteiro aqui. Então ele retirou o sinal negativo, então está sem sinal negativo, ele pode ser utilizado até essa quantidade. Então assim, para quem vai utilizar isso, não sei. Nossa, mas eu preciso de mais ainda. Long. Aqui já não sei a quantidade, não sei essa quantidade, não sei informar qual que é a quantidade, mas aqui vai ser um número absurdo. Aí se você quiser utilizar ainda mais, long, unsigned long. Então aqui está uma porrada, nossa, tem uma quantidade de número que essa variável consegue armazenar que, nossa, não tenho ideia. Então nunca vi utilizar isso. Pode ser que alguma API, alguma coisa necessite utilizar isso, mas é um número muito grande, é imaginável, entendeu? É um número muito grande. E a gente sabe que cada tipo, como eu tinha comentado, tem a sua própria quantidade de bit e byte. Então a gente tem até uma imagem aqui, ó. Eu abordo um pouquinho sobre os pontos primitivos aqui. Então a gente tem aqui, ó, um char, unsigned char, signed char, unsigned char, né? Que ele vai até 8 bits, que é a mesma coisa que um bit, né? Um byte, né? Também tem o short, que é uma outra variável também. Tem um unsigned short também, que ele pode armazenar até 2 bytes, que é 16 bits. Também tem o int também, que a gente apresentou igual o unsigned int também, que ele pode armazenar até 32 bits, né? Que é 4 bytes, né? E também tem o long, né? Que eu tinha apresentado aqui, que aí ele já armazena mais quantidade ali de bytes ali. Então ele pega uma quantidade de memória maior, né? Bom, esses aqui são alguns tipos. Eu apresentei aqui para vocês também um pouco sobre a máscara também. Eu vou deixar agora para o próximo vídeo como a gente vai construir agora um programa de entrada e saída, onde iremos digitar e ele vai armazenar esses valores em uma variável, em um endereço de memória e depois imprimir para a gente novamente. Então assim, agradeço a todos, peço para... Nossa, veio uma luz aqui agora. Peço para que todos deixem um like aí, se inscrevam no canal caso gostarem, e até o próximo vídeo que a gente vai abordar aqui, essa série aqui sobre a linguagem C. E aguardo a todos, até lá, falou!